Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área novamente, agora com atos administrativos. Galera, muita gente chega para mim e fala, professor, o assunto de atos é muito chato, é muita coisa. Cara, bota uma coisa na cabeça de vocês. As bancas sempre focam numa mesma coisa. As bancas sempre focam numa mesma coisa. Certo? Então, fiquem atentos com a banca. Foque na banca. Veja se você vai fazer banca CESF, foca na banca CESF. Vai fazer FGV, foca na FGV. Vai fazer FCC, foca na FCC. Eu vou trazer questões aqui das principais bancas e vou provar para vocês que elas sempre cobram a mesma coisa. Elas sempre cobram o mesmo conteúdo, a mesma ideia. Agora veja só, para os cargos que eu falo sempre, de 0 a 100, carreiras policiais, técnico judiciário, analista judiciário, que esse é o nosso foco. Aqui, pessoal, quiçá, eu posso até arriscar e dizer assim, que alguns concursos para delegado, alguns concursos para juiz, promotor, cai basicamente a mesma coisa que vai ser cobrada aqui, que eu vou ensinar para vocês. Certo? Primeiramente, eu tenho que fazer uma distinção. Primeiro, vamos começar, antes de mais nada, a gente vai ter que conversar um pouquinho aqui. Né? A gente vai ter que ficar nesse olho no olho aqui. Olha só. Você já deve ter ouvido falar em atos privados. O que é um ato privado? É um ato realizado por uma pessoa privada. Por exemplo, quando eu quero comprar um ar-condicionado para colocar aqui na minha sala, eu simplesmente fui na internet, pesquisei, vi o modelo do ar-condicionado que eu queria, fiz umas pesquisas e onde eu achei melhor o valor, ou no local que entregava mais rápido, ou não tinha frete, eu fui lá e contratei, comprei. Porque eu tenho essa liberdade, eu tenho o que a gente chama de autonomia da vontade. Se eu quisesse comprar o ar-condicionado mais caro, eu podia comprar. Se eu quisesse comprar ele mais barato, eu podia comprar. Já a administração pública não é assim não, meu amigo. A administração pública, ela tem que sempre buscar a proposta mais vantajosa para ela. Então, toda vez que a administração pública ela atua em nome da administração pública, ela realiza atos administrativos. Então, vamos lá. Eu tenho atos privados, atos administrativos, mas eu também tenho atos da administração. Atos da administração. É quando a administração pública ela realiza um ato como se fosse um particular. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quando a administração pública realiza um ato privado, muda de nome, é chamado de ato da administração? Exatamente. Já muda o nome. Daqui a pouco eu vou verticalizar tudo isso. Daqui a pouco eu coloco tudo aqui na tela para vocês. Cara, aí você tem uma sacada. Professor, eu já vi uma questão que também falava sobre fatos administrativos. Os fatos administrativos são fatos da natureza, do mundo exterior, que interessa à administração pública. Ah, professor, então quer dizer que fatos administrativos são coisas que acontecem fora da administração pública, que interessa à administração pública? É isso que você está dizendo? Exatamente. Vou dar uma ideia. A morte de um servidor. Não é um fato natural que aconteceu fora da administração pública? Sim, professor. Mas vai interessar a administração pública? Vai sim. Porque a administração, quando esse servidor morrer, a administração pública vai ter que colocar outra pessoa no lugar dele. Interessou, é por isso que é chamado de fato administrativo, que é um fato natural que interessa à administração pública. Vai ter que colocar outra pessoa no lugar dele, vai ter que abrir concurso para prover o cargo dele, vai ter que pagar pensão aos dependentes. Entendeu, pessoal? Então, só para a gente entender, eu tenho 4 situações. Vamos lá. Atos privados, que são aqueles realizados por nós. Atos administrativos, que é aquele realizado pela administração pública vinculado à lei. Tem o atos da administração, que quando ele realiza um ato privado, a administração pública realiza um ato privado, e tem os fatos administrativos, que são fatos naturais que interessam à administração pública. Só são iguais os 4? Não. Vocês acabaram de ver que cada um é onde está. O que é que a banca faz? As bancas fazem um bololô aqui, ó. Mistura tudo isso aqui para tentar confundir vocês. Mas os 2 principais que eu quero trabalhar com vocês, que é o que vai interessar para a gente,
são os atos administrativos, que é o assunto, mas também eu preciso abordar com vocês o ato da administração. Só que para explicar o ato da administração, eu preciso explicar os atos privados. Vamos lá? Todo mundo pronto? Todo mundo comigo aqui? Lembre-se que essa distância que a gente tem aqui virtual não impede. Qualquer dúvida, vocês têm o meu WhatsApp, já tira a dúvida por lá. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então tá aí, atos administrativos, a direito administrativo de 0 a 100, vamos embora. Começando do básico até o avançado. Olha aí, primeiramente eu tenho uma distinção entre ato privado, que são aqueles realizados por nós, e atos administrativos. Olha lá, o ato privado eu vou buscar sempre o meu interesse, porque é um interesse privado. Eu não preciso de uma lei autorizando. Por exemplo, quando eu quis comprar o ar-condicionado para essa sala, eu precisei de uma lei me autorizando a comprar o ar-condicionado? Claro que não, de jeito nenhum. Eu precisei fazer licitação? Não, eu fiz uma pesquisa de preço, mas eu podia ter comprado no lugar mais caro que quisesse. Só que eu preciso também atender pressupostos genéricos, que é o quê? Agente capaz, ou seja, para fazer um ato privado eu preciso de pessoas maiores do que 18 anos. O objeto da compra tem que ser um objeto lícito, só vamos imaginar o ar-condicionado. E a forma da compra tem que ser prevista em lei. O Código Civil traz a forma de contrato de compra e venda, que foi isso que a gente fez. E o princípio abordado é o princípio da autonomia da vontade. Já o ato administrativo, eu tenho que sempre buscar o interesse público. Só que eu preciso de o quê? De uma lei autorizadora. Toda vez que a administração pública quiser comprar algum bem, ela tem que precisar de uma lei. Que lei é essa? A lei de licitação, que hoje são as leis de licitação. Que é a lei 8.666 e a 14.133, que atualmente, 2022, ainda está vigente as duas. Mas logo, logo, só vai ficar a 14.133. Eu não sei quando é que você vai ter essa aula. Quem sabe no dia que você for ter essa aula já não exista mais a lei 8.666, beleza? Olha só, eu preciso de licitação, como eu falei anteriormente, preciso atender pressupostos especiais, que é a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Se preocupe com isso agora não, depois eu vou explicar cada um desses aqui. E o princípio abordado é a supremacia do poder público sobre o particular. Pronto, fechou. Entenderam que eu tenho uma distinção entre esses dois atos, privados e administrativos. A pergunta é essa. A administração pública, que eu vou representar sempre com a bandeira do Brasil, serve para dizer que é a administração pública, ela pode realizar ato privado? Sim. E toda vez que ela realiza um ato privado, o nome é chamado de ato da, grave isso aqui, ó, da administração. Ato da administração. Beleza? Então, toda vez que a administração pública se utiliza um ato privado, é ser chamado de ato da administração pública. Prof, me dê um exemplo de um ato que a administração pública faz como se fosse um particular. Contratar internet, energia elétrica, água, aluguel de imóveis, aluguel de veículos. Por exemplo, a Polícia Militar daqui é uma locadora que fornece os veículos. Ali é um contrato de aluguel, com aluguel. Entendeu, pessoal? Então essa termina sendo a ideia. Beleza? Olha aí, a pergunta, né? Como eu falei, a administração pública pode realizar um ato privado? Sim. E nesse caso será chamado de ato da administração. Exemplo, contratação de energia, internet, aluguel de imóveis. Beleza? Conceitos doutrinários. Vamos para o conceito. Sempre, como sempre, eu gosto muito de falar o conceito. O que é atos administrativos? Nada mais é do que uma declaração do Estado ou de que lhe faça às vezes, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de dar cumprimento e sujeitos ao controle de legitimidade por órgão judiciário. Nada mais é do que uma declaração de vontade. Então, atos administrativos é uma declaração de vontade, resumindo, da administração pública. Pronto. Só para resumir. Jaeli Lopes. Toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir,
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações a ela própria ou ao administrado. Professor, as bancas cobram esses conceitos. Eu já vi banca cobrar o conceito do Eli Lopes. Do Eli Lopes, eu já vi já. Mas vocês sabem o que é. Nada mais é do que uma declaração de vontade. Então não se estresse. Olha aí, ó. O contrato de financiamento, também conhecido como de mútuo, contrato de mútuo é de empréstimo, pessoal. É um contrato de empréstimo. É um empréstimo. Firmado pelo Estado, constitui ato de direito privado. Olha só, ato de direito privado, não sendo, portanto, considerado ato administrativo. Questão correta. Só é você pensar. Toda vez que a administração pública realiza um ato de direito privado, não é ato administrativo, e sim ato da administração. Perfeito? Olha aqui outra. Todo ato, olha só, todo ato praticado pela administração pública é considerado ato administrativo. Errado. Porque eu tenho o ato da administração pública. Fechou? Vamos lá, vamos agora para os atributos. Pessoal, o que são os atributos? Aqui despenca em concurso. O que são os atributos? Os atributos administrativos é como se fosse uma armadura. É o que compõe o ato administrativo. É uma força, é um aspecto do ato administrativo. Só que esses atributos, eles variam muito de acordo com a doutrina. Eu quero deixar isso bem claro e eu vou falar sobre isso várias e várias vezes. Vai sempre retomar esses atributos. Eu tenho os atributos principais. São 5. Só que tem um que se divide em outro, que eu vou explicar também. Deixa tudo amarradinho. Ninguém vai ficar vazio aqui, não. Olha aí, para você lembrar, só é pensar na pata e maionese. Essa pata e maionese é um desenho que tinha antigamente chamado de Doug. Era o nome do desenho, que era o Doug Funny. Olha, só é pensar na Pati. Olha aí. Presunções de legitimidade e veracidade, alta executoriedade, tipicidade e imperatividade. Só que a alta executoriedade, ela tem parte da doutrina que divide ela em exigibilidade e executoriedade. Depois eu vou explicar isso tudinho para vocês. Beleza? Não se aperreiem. Não se aperreiem. Gente, como eu digo, é de 0 a 100. Eu vou aqui, ó, mastigadinho. Mastigadinho. Olha lá. A banca perguntou: a imperatividade, a presunção de legitimidade e a proporcionalidade são atributos específicos dos atos administrativos? Errado, porque a gente viu que a proporcionalidade não é um atributo. A proporcionalidade ela não é atributo. Agora vamos trabalhar cada um dos atributos, começando pelas presunções. Veja, pessoal. O ato administrativo, quando eu falo em uma presunção, a ideia é que quando ele nasce, presume-se, parte do princípio que ele é legítimo. O que é um ato administrativo legítimo, professor? Significa dizer que ele foi feito conforme a lei. Ele foi legítimo, foi legal. Professor, e quando ele é presunção de veracidade? Significa dizer que ele é verdadeiro. Vamos lá, vamos começar a exemplificar que fica mais fácil. Você estacionou o carro em um local. Quando menos espera, você recebe lá a cartinha. A multa de estacionamento proibido exatamente naquele local. Cara, parte do princípio que aquele estacionamento ali proibido foi feito de acordo com o Código de Trânsito, ou seja, ele foi legítimo. Ele foi feito de acordo com a lei. E também parte do princípio que ele foi verdadeiro, ou seja, você realmente estava estacionado no local proibido. Então é por isso que tem essa presunção. Você que é o cidadão que se sentiu prejudicado por aquela multa, você que vai ter que correr atrás para dizer que aquele ato nem foi legítimo e nem foi legal. Por quê? Não foi legítimo por quê? Vamos dar um exemplo. Que aquele local é um local que era permitido estacionar. Como é que você estacionou no local permitido e você foi multado por estacionamento proibido? Aí você tem que comprovar, levar ir lá, tirar foto, mostrar que não tinha nenhuma placa dizendo que é proibido estacionar,
o meio-fio não era pintado de amarelo. Você tem que comprovar. Ou seja, você que foi prejudicado, você vai ter que ir até a administração pública e dizer, olha, eu fui multado, mas esse ato não foi legítimo não, porque eu estacionei no local permitido. E também você vai ter que partir do pressuposto, por exemplo, que você recebeu essa multa em um local de estacionamento proibido, só que você nem sequer estacionou nesse local. Ou seja, você vai ter que comprovar que aquele ato não foi o quê? Verdadeiro. E você parou ali, que você nem sequer parou ali. Naquele dia daquela multa, você nem na cidade estava. Pronto, já aconteceu comigo. Por exemplo, aconteceu comigo que eu recebi uma multa que eu estava a 165 quilômetros, 165? Foi. 165 km por hora, na BR-101, próximo a Gravatá. Realmente, eu passei por essa BR naquele dia, naquele horário, agora 165 km foi foda, sabe por quê? Porque na época eu tinha um Corsa 1.0. Galera, quem conhece Corsa sabe que quando ele passa dos 100 km por hora, ele começa a se bater todinho. E em tempo dos pedaços dele sair voando. E eu passar a 165 km por hora, eu só fiz justificar que aquele ato foi o quê? Inverídico, ele não foi verdadeiro, porque eu comprovei qual era o carro que eu estava. Aí pronto, anularam minha multa. Porque disseram, peraí, como é que um Corsa 1.0 estava a 165 km por hora? Aí consegui comprovar e a multa foi derrubada. Ou seja, eu que me senti prejudicado, que tive que correr atrás para dizer que aquela multa não existiu. Beleza? Então, vamos lá para o conceito. Olha aí, presunção de legitimidade, olha aí. O atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade e presunção de veracidade, significa dizer que até prova em contrário, tá vendo que você que tem que provar em contrário, o ato administrativo é considerado válido para o direito. Cuidado, é uma presunção relativa. O que é que significa isso, professor? Que se eu, particular, que me senti prejudicado, eu vou lá e vou ter que rebatê-lo. Fechou? Cuidado. Todos os atos administrativos possuem, ou seja, todo ato administrativo ele já nasce legítimo e verdadeiro. Eu que vou ter que comprovar que ele foi falso, que ele é ilegítimo. Como foi que caiu em prova? Banca Vunesp, olha só. O ato administrativo tem como um dos seus atributos uma importante vinculação que é chamado de fé pública, ou seja, verdadeiro. Esse atributo é o da o quê? Aqui eu tenho da presunção de veracidade ou legalidade. Olha aqui, quando eu falo fé pública, significa dizer que ele é o quê? Verdadeiro. Então, presunção de veracidade. Muita gente podia marcar legalidade, certo? Muito cuidado. Auto-executoriedade. Professor, peraí, auto-executoriedade é a mesma auto-executoriedade que a gente estudou lá em Poderes? Sim, pessoal, é a mesma coisa. Então, peraí, quer dizer que a auto-executoriedade de atos e a auto-executoriedade do poder de polícia é a mesma coisa? Sim. E lembre-se, pessoal, o poder de polícia é um ato administrativo, sacou? Então, quando eu falo em auto-executoriedade, significa dizer que eu não preciso do poder judiciário para executar o meu ato administrativo. Eu não preciso pedir autorização ao poder judiciário para executar o ato administrativo. Então, olha aí, já vamos ganhar tempo aqui, ó. Olha aí, é o poder da administração pública que dispõe de fazer cumprir suas determinações de forma direta ou indireta sem a necessidade de autorização de outro poder. Cuidado, que a auto-executoriedade nem todos os atos administrativos possuem. Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que tem atos administrativos que precisam do Poder Judiciário para serem executados? Sim. Por exemplo, existe uma coisa chamada de execução fiscal. Quem realiza a execução fiscal é o Poder Judiciário. A administração pública só pode executar fiscal as pessoas se o Poder Judiciário estiver no meio. Tem essa sacada, beleza? Então, olha aí, ó. Exemplos da auto-executoriedade: guichamento de carro, parado em local proibido, fechamento de restaurante pela vigilância sanitária, apreensão de mercadorias contrabandeadas. Beleza? Então, aqui tudo isso eu não preciso do Poder Judiciário. Só que agora, pessoal, entenda, eu gosto muito de deixar isso bem claro. A auto-executoriedade tem uma parte da doutrina que diz que ela se divide em duas.
a exigibilidade e a auto-executoriedade propriamente dita. Tem parte da doutrina que diz que ela não se divide. São dois pressupostos distintos, exigibilidade e auto-executoriedade. Só que não muda. Veja, a exigibilidade é o meio de coerção indireto. Vamos bem didático aqui, ó. Acompanhe, vá. Se abre o seu coração. Eu vou anotar e depois eu explico isso aqui melhor. Aqui já a executoriedade é o meio de coerção, de obrigação. Coerção é obrigação. Coerção direta. Como assim, professor? Olha só. Quando a administração pública exige que você faça algo, ela não precisa do Poder Judiciário. Mas ela faz isso de uma maneira indireta, por isso que é chamado de exigibilidade. Por exemplo, ela diz que você não pode transitar em determinados horários numa via qualquer. Ela está exigindo de você que você faça isso. Ela está obrigando você de maneira direta, chegando, prendendo o seu carro na sua casa para que você não saia, pegando a chave do seu carro para que você não saia de casa? Não. Ela está indiretamente, está dizendo, olha, meu caro, determinado dia, determinada hora, não passe por essa via não, que é proibido agora. Pronto. Vou dar um exemplo. Faixa de trânsito, linha azul, que é aquela linha dos ônibus, só o ônibus pode passar. Veja, ali ela não está chegando e está... Ela só diz que é proibido o trânsito de veículos particulares. É uma maneira indireta de coerção. Ou seja, ela efetivamente não está entrando no seu carro e está dizendo, ei, meu filho, não pode não passar por aqui não, vá para cá, bota... Ela faz isso, ela entra no seu carro, a administração pública faz isso, o fiscal de trânsito faz isso, faz não. Por isso que é uma maneira indireta de você fazer isso. Um exemplo da exigibilidade é a multa de trânsito. A multa em si, vou até anotar aqui, olha só, a multa em si é um exemplo. Por quê? Porque a multa, ela não está obrigando você a pagá-la. A multa, a administração está botando a mão no seu bolso e tirando dinheiro da multa, ela coage você de uma maneira indireta de pagar a multa, mas ela não bota a mão dentro. Se ela colocasse a mão e tirasse, já seria o quê? Executoriedade. Tá percebendo? Tá fazendo sentido agora? Então, essa é a ideia. Então, professor, então quer dizer que a executoriedade ou auto-executoriedade já é uma maneira direta, exatamente. É por isso que aqui eu tenho um guincho. O guincho. Por exemplo, você estacionou em local proibido. O que é que o agente de trânsito pode fazer? Dar a multa. Quando ele dá a multa, meio indireto de coerção, para que você não cometa mais aquilo novamente. Você não cometa mais um erro desse novamente. Indireto. Já, por outro lado, quando ele para o guincho do lado e joga o seu carro em cima, ele está o quê? Meio direto. Ele já está indo na veia, executando o ato. Ele já executa o ato. Isso cai. As bancas, principalmente se for técnico judiciário, se for analista, as bancas já estão começando a cobrar isso com mais. Até carreiras policiais, se você está fazendo em um nível superior, ela pode já cobrar essa distinção. Perfeito? Então vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, ficou claro? Manda um direct para mim, manda um WhatsApp lá para mim que eu transcrevo tudo isso direitinho, certo, pessoal? É porque como eu não tenho como saber se vocês entenderam olhando aqui pela câmera, não tem. Então eu preciso do feedback de vocês lá. Beleza? Então fica aguardando as suas dúvidas lá. Se não ficou claro, lá eu reforço para vocês. Beleza? Depois faz esse exercício e tudo mais. Olha aí, ó, vamos lá. João, vamos ver se vocês entenderam. Ó. João, aqui FGV, ó. João estacionou seu veículo em um local proibido. Ou seja, na calçada em frente à entrada de veículos de um hospital. Avalie duas providências distintas que podem ser adotadas pelo poder público, observadas as cautelas e os procedimentos legais cabíveis. Primeiro, o agente público competente aplica uma multa a João como meio indireto. Tá vendo? Olha como a banca ela é cuidadosa com relação a isso. E o segundo, os agentes públicos competentes guincham o carro de João como meio direto. Olha só, galera, como ficou lindo. Nossa, do mesmo jeito. É exatamente, pessoal. A banca cobra isso. Eu tenho que dar aula de acordo com o que a banca cobra, pessoal.
como meio de execução do ato administrativo. De acordo com a doutrina do direito administrativo, assinala a opção que apresenta os atributos ou características do ato administrativo que diretamente ensejam as duas providências. Olha só, imperatividade e exigibilidade. Imperatividade não é, porque imperatividade significa dizer que eu precisava da autorização do particular, né? Aí aqui, ó, eu tenho aqui, ó, exigibilidade, que é o meio indireto, e auto-executoriedade, que é o meio direto. Então, letra D. Professor, que massa, exatamente. Já a imperatividade, também conhecida como coercibilidade, Professor, a coercibilidade aqui, elas também chamadas de imperatividade, é a mesma do poderes? É, pessoal. Então já sei, significa dizer que eu não preciso da atuação do particular. Exato, pessoal, é a mesma coisa. Olha como é fácil. Tá vendo? O que eu falo sempre. O problema é que muita gente tem dificuldade de entender o direito administrativo, que ela não relaciona as coisas. Ela não relaciona as coisas. É isso que o aluno ele termina ficando ali vacilando por conta disso. Porque ele não relaciona as coisas. Né? Vamos lá. Atributo da imperatividade significa que o ato administrativo pode criar unilateralmente obrigações aos particulares, independente da anuência desses. Olha aí, nem todos os atos administrativos possuem. Por exemplo, por quê? Porque os atos negociais, que são administrativos, atos negociais, eu preciso da atuação do particular, porque eu tenho o interesse do particular. Então, os atos negociais entre a administração pública e o particular, eles não têm esse atributo da imperatividade e da coercibilidade. E por último, que é mais fácil, termina sendo mais fácil, é a tipicidade. Tipicidade significa dizer que todos os atos administrativos são típicos. O que é isso, professor? Típicos? Significa dizer que eles são previstos na lei. Todo ato administrativo existe uma lei dizendo como ele tem que ser realizado. O passo a passo, o ABC. É isso, só isso. A tipicidade diz respeito à necessidade de respeitar-se a finalidade específica definida na lei para cada espécie de ato administrativo. Dependendo da finalidade que a administração pública pretende alcançar, existe um ato definido em lei. Todos os atos administrativos possuem. Beleza? Então só para a gente recapitular. A gente estudou aí agora os atributos. Então, dentro desses atributos, eu tenho as presunções, tenho a auto-executoriedade, que se divide em exigibilidade e auto-executoriedade ou executoriedade. Eu tenho a coercibilidade e também a imperatividade, que termina sendo a mesma coisa. São sinônimos aqui dentro de atos administrativos. E, por último, a tipicidade. Banca IBFC. Assinale a alternativa correspondente ao atributo do ato administrativo, segundo o qual presume-se verdadeiros os fatos alegados pela administração pública. Olha só, verdadeiros. Eu preciso ter aperreio para responder esse tipo de questão? Claro que não. Não tem para que ter aperreio para responder. Olha essa outra. Assinale a alternativa que corresponde aos atributos do ato administrativo, segundo o qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independente de sua concordância. Espera aí. Impõe a terceiro independente de sua concordância? Imperatividade. Aí aquele... Tá vendo? É assim. É porque eu não entendo o que acontece na cabeça de vocês. Vocês complicam demais uma coisa que é fácil. Vocês complicam demais. E não precisa disso. O estudo para concurso é difícil, é chato, mas ele pode ser leve. Beleza? Olha essa. Em decorrência do princípio da legalidade aplicado à administração pública, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade. Legalidade, legitimidade, ok. Tá vendo? É assim que funciona. Olha outra. Mesmo os atos administrativos sendo auto-executáveis, ou seja, podendo ser executados sem prévia autorização judicial, como ocorre na demolição de obras realizadas por particulares em terras públicas, nada impede que o interessado provoque o Poder Judiciário visando a anulação do ato. Claro, pessoal. Por quê? Porque existe um princípio correto. Existe um princípio
na nossa Constituição que diz que nada excluirá, né, que não seria a lei, mas nada pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É exatamente isso. Então, mesmo o ato administrativo ser auto-executável, nada impede que ocorra na justiça para dizer, epa, justiça, a prefeitura quer derrubar minha casa, tem como você impedir que ela faça isso? Aí seria um choque de interesse. Beleza, galera? Valeu!